Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu creio firmemente que estás aqui, que me vê, que me ouve. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Salve Maria, salve José, tudo bom com vocês? Gente, eu estou aqui para uma partilha que eu desejei muito fazer. Sim, acontece que eu estou sendo conduzida por um movimento de Deus, na Casa de Maria, a olhar para essa associação que eu vou trazer, que é magnífica, que é linda demais. O que acontece? A Casa de Maria nasceu profundamente mariana, levando a devoção à Nossa Senhora, a consagração e assim conduzir a Deus. Hoje nós temos um traço profundamente josefino também, de devoção, de consagração. E diante de alguns acontecimentos na minha vida pessoal, Deus me fez olhar para a teologia do corpo e ser cuidada, por Ele através dessa teologia. E aí, quando eu pensei que não, eu vi, meu Deus, tem tudo a ver, está tudo associado. Teologia do corpo, com São João Paulo II, com Nossa Senhora de Fátima, com São José, e é sobre isso que eu vim trazer um pouquinho para vocês. Pronto, então nós vamos passar por quais cenários aqui nesse vídeo, Pelo menos em resumo, eu espero que não fique longo o vídeo. Nossa Senhora de Fátima, tá? Aí nós vamos entrar em São João Paulo II, Teologia do Corpo, e vamos coroar com São José, tá bom? Vamos lá? Nossa Senhora de Fátima, nós sabemos que se trata de uma mariofania, uma aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, no ano de 1917. Apareceu para 3 pastorios, em um período de maio a outubro, aparecendo uma vez por mês, geralmente no dia 13, só em agosto, que foi no dia 19. A minha intenção não é trazer detalhadamente essa mariofania, até porque nós temos vídeo no canal sobre isso. Mas eu vou trazer algumas dessas aparições, digamos assim, tá? Para entendermos as conexões, ok? 13 de junho de 1917, no diálogo ali com os pastorinhos, chega um determinado momento que Nossa Senhora abre sua mão direita e mostra o seu imaculado coração cravado de espinhos. Então, guarda essa informação. O Imaculado Coração de Maria cravado de espinhos. No dia 13 de julho, Lúcia traz uma súplica. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre para que todos acreditem que a senhora nos aparece. A Virgem respondeu: continue a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Mais uma informação aqui para conectarmos. Nossa Senhora diz que virá em outubro e que fará um milagre. Vale ressaltar também que nesta aparição ela ensina uma oração de reparação às ofensas cometidas ao seu Imaculado Coração. Aquele Imaculado Coração que ela apresentou mês passado e que estava cravado de espinhos. Algo extremamente importante aqui é que a Virgem Maria revela o segredo de Fátima, dividido em 3 partes. A primeira parte, ela mostra, e confirma então a existência do inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. A segunda parte tem a ver com a consagração que ela pede da Rússia para que esta não espalhe os seus erros pelo mundo, que provocariam grandes guerras e perseguições contra a Igreja. E a terceira parte seria aquela história do bispo de branco, que é o Santo Padre, o Papa, que teria muito que sofrer, que é como se fosse um atentado contra o Papa. E diante dessa forte mensagem, Nossa Senhora diz algo que vem ser um refrigério. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Mais uma vez, Imaculado Coração, só que ele vai triunfar, mesmo cercado de espinhos, Vamos para a aparição no dia 13 de setembro. Nossa Senhora revela aos pastorinhos que São José, ele virá. Continue a rezar o texto para alcançar o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, além de São José com o menino Jesus para abençoar o mundo.
Veja só, São José virá com o menino Jesus, ele virá para abençoar o mundo. E enfim, no dia 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora aparece e sim, acontece o milagre do sol. E também nosso São José aparece e ele sim, ele abençoa o mundo. Na mensagem de Nossa Senhora de Fátima, nós sabemos que tem muitas realidades condicionais, que elas podem sim ser mudadas pela oração, pela prática da penitência, enfim, daquilo que a Virgem Santa nos pede. Mas uma certeza gera uma grande esperança em nós. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E o que será que é necessário, mãe, para que esse coração triunfe? Ok, oração, penitência, reparação, mas nós temos outro olhar também diante desta mensagem. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Nós vamos falar agora de uma arma intelectual e de uma outra arma espiritual, para que o Imaculado Coração de Maria triunfe. Agora vamos falar mais um pouquinho dele, São João Paulo II. Eu sempre achei curioso que no dia do Milagre do Sol, 13 de outubro, é o dia que nós começamos a novena de São João Paulo II. Aí eu sempre pensava, nossa, realmente São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima têm uma profunda ligação. E eu nem sabia do resto. Sim, que ele é conhecido como o Papa do Segredo, o Papa da Juventude, o Papa das Famílias, o Papa da Teologia do Corpo. E tudo isso vocês vão perceber que tem muito de Nossa Senhora de Fátima. Eu estava assistindo uma formação de um professor e propagador da teologia do corpo bem renomado, chamado Christopher West. E daí ele trouxe algumas associações interessantes, bem da forma que eu gosto, né, com aquele olhar para os detalhes. Ele vai começar falando a questão do dia 13, veja só. No dia 13 de maio de 1981, São João Paulo II sofre o atentado em Roma. Ali, Águeda, assassino treinado, atira para matar São João Paulo II. Mas, como ele mesmo disse, Águeda sabia como atirar e certamente atirou para matar. Mas houve alguma mão misteriosa guiando o caminho da bala. Era a mão da mulher de Fátima. Veja que para São João Paulo II, no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, foi esta mãe aqui que desviou o percurso da bala. De tal forma que ele depois, ele entrega, oferece à Virgem Maria, está lá na coroa de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, a bala do atentado. 13 de maio de 2000, São João Paulo II beatificou os pastorinhos. 13 de junho de 2003, Ali Águeda foi transferido para a Turquia. 13 de fevereiro de 2005, Lúcia morre. 2 de abril de 2005, São João Paulo II morre. O curioso é que se você somar esses números dessa data, vai dar 13. E às 12h37, se você somar, vai dar 13. E no dia 13 de maio de 2005, o Papa Emérito Bento XVI inicia o processo de canonização de São João Paulo II. Como diz São João Paulo II, não há coincidências no plano de Deus, verdade. A gente pode dizer aqui que se trata de deusidências, sinais da providência de Deus. Tá, Nath, você trouxe essas associações, mas vamos linkar esse atentado à Nossa Senhora de Fátima? Primeiro pelo dia, foi no dia 13 de maio, dia dela. Depois sim, essas associações com o dia 13 de maneira repetida. Mas tem algo profundo entre esse atentado e a terceira parte do segredo de Fátima. São João Paulo II teve a coluna perfurada, 5 lesões no intestino delgado, 56 centímetros do intestino foi removido e a bala que perfurou seu abdômen quase perfurou a sua artéria abdominal. Errou por uma espessura de um fio de cabelo. Se isso acontecesse, ele sangraria até a morte. Nenhum órgão foi atingido, nem o fígado e nem o baço, o que poderia acontecer. E olha o que eu falava. Ali Águeda era um assassino profissional e atirou a queima-roupa. A distância que ele percorreria para o hospital seria em um tempo de 25 minutos, fizeram em 8. E de uma maneira surpreendente, o cirurgião, ele não ia para o hospital naquele dia, mas ele estava em casa e sentiu que tinha que ir para o hospital. No caminho é que ele soube que o Papa tinha sido atingido. Incrível.
Uma coisa que chega a ser engraçada. O Ali Agca, ele conseguiu ser capturado, né, no momento da fuga, porque ele foi derrubado por uma freira. E a freira se chamava Lúcia. Meu Deus. Ah, e uma coisa. E quando São João Paulo II visita o Ali Agca em 1983, ele, né, o Agca, ele tava assim, eu não sei como você sobreviveu, sabe? Ele não entendia como é que o Papa estava vivo. Diante de tudo isso, São João Paulo II ficou com uma preocupação, assim, sabe? Uma inquietação espiritual, sabe? Do céu. E aí ele pediu para ler O Segredo de Fátima. O segredo que a gente só vai ter conhecimento, que é a terceira parte, né? Se eu não me engano, em 2000. E em 1993, ele busca saber. Imagine ele que tinha passado por aquele atentado no dia 13 de maio, lendo a terceira parte do segredo, que falava do Papa, né? Que estava subindo, indo em direção à cruz e era, né, baleado. Gente, ele se viu. E bem que meditando todo aquele segredo, algo veio à luz. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Deve ter visto como um eco lá de 1917, ressoando cada vez mais alto no interior de São João Paulo II. E ele sabia o que fazer. Ia nascer. Pelo que eu estudei, no dia 6 de maio de 1981, São João Paulo II terminou o que seria a primeira parte da teologia do corpo, que se trata do homem histórico. Então ele terminou uma parte. E aí o que é curioso, se ele tivesse morrido naquele atentado, nós não teríamos a teologia do corpo que nós temos hoje. Porque foi depois do episódio que veio a parte 2. E a parte 2, gente, se tratava de quê? Da pureza do coração. Veja se isso não tem a inspiração dela. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Imaculado, esse coração livre da mancha do pecado original, que traz consigo o desejo de uma descendência que pise na cabeça da serpente e que seja uma geração da Imaculada. Precisava, então, falar da pureza dos corações. Além disso, Lúcia também diz algo muito importante a São João Paulo II, que a gente vai ver o quanto que é necessária a teologia do corpo. A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Logo, um desejo que São João Paulo II já tinha antes do atentado, de fundar um instituto, né, sobre matrimônio, sobre família, e também um conselho para a família, caiu à tona. Ele fundou o Instituto São João Paulo II para estudos sobre casamento e família e o Pontifício Conselho para Famílias em 17 de outubro de 1982. E digamos que essas criações seriam um grande motor para divulgar a teologia do corpo. Aí, a princípio, pronto, então essa é a conexão. Não, mas tem muito mais. Não se trata só da parte 3, digamos assim, do Segredo de Fátima. Se trata também lá da parte 1, por exemplo. Por que não? Porque são os puros de coração que verão a Deus. Aqueles que não seguirem esse caminho, a Virgem Maria mostra que o inferno existe e é real. E que as almas caem como gotas de chuva. E quanto à parte 2, o que seria? Aí vem uma parte mais complexa que eu fiquei babando na aula do professor, né? Quando nos questionam qual seria o erro que a Rússia espalharia no mundo, a gente pensa logo o quê? Em comunismo. Mas também o professor fala da teoria da economia marxista. Luta de classes, o que isso tem a ver? Veja só. Marx considerava que a luta de classes seria um fator determinante na história. O que nós não sabemos é que Marx acreditava que a luta de classes fundamental é encontrada no casamento monogâmico e nas próprias diferenças sexuais. Então veja que aqui já tem um ataque contra a manifestação do amor de Deus na criação do homem. E aqui eu falo homem e humanidade, então o homem, né, o ser homem e o ser mulher. Um ataque à sexualidade humana. E tem mais. Assim como o principal objetivo da Revolução Socialista era a eliminação da distinção de classes econômicas, então o principal objetivo da Revolução Feminista tem de ser a eliminação das próprias distinções sexuais. Então, as diferenças genitais entre seres humanos não terão mais nenhuma importância cultural. Então, sim, a teologia do corpo veio ser um antídoto contra esses erros que a Virgem Maria disse que a Rússia espalharia pelo mundo.
Nós focamos as questões políticas, né, do comunismo, mas existem erros mais profundos que diz respeito à condição humana, à criação de Deus, à sexualidade humana, o matrimônio, e isso vai direto contra o amor de Deus sobre nós. A Virgem Maria estava certa, claro, dizendo que esses erros trariam guerras e perseguições contra a igreja, porque isso vai de contra os nossos valores. A pureza de coração é a habilidade de ver o mistério de Deus revelado através do corpo humano. A pureza do coração é a glória do corpo humano. Então, essa seria a associação, né, desse fruto da teologia do corpo voltada ao segredo de Fátima e sendo uma arma intelectual para que o Imaculado Coração de Maria, ele triunfe. Outra informação interessante e bastante curiosa é que a primeira página do manuscrito da Teologia do Corpo foi no dia 8 de dezembro de 1974. Já identificou que dia é? O dia da Imaculada Conceição. Tinha que ser o dia da Imaculada. Mais uma vez nos conduzida à pureza de coração. A pureza que é a glória do corpo humano. A pureza que faz com que esse coração aqui triunfe. E vocês estão lembrados que esse dogma, ele foi definido, né, pelo Papa Pio IX, que simplesmente nasceu no dia 13 de maio de 1792. Não, gente, meu Deus do céu. E o Christopher West ainda fala do dogma da Assunção. Por quê? Olhando para a mulher de Gênesis 3,15, a mulher que pisa na cabeça da serpente e que tem o triunfo junto com a sua descendência, né, a sua geração. E a mulher, para ter descendência, ela precisa ter filhos. E olhando para a mulher de Apocalipse 12, né, toda gloriosa, revestida de sol, com a lua embaixo dos pés, né, a coroa de 12 estrelas. Essa mulher é a esposa de Cristo, diferente da prostituta da Babilônia. Enquanto uma traz sua fertilidade interior, né, a outra traz a sua esterilidade. A gente lembra aí até de aborto, né, com isso. Então ele traz o dogma da Assunção, que é essa mulher gloriosa, ou seja, a esposa de Cristo que irá triunfar em detrimento da prostituta da Babilônia. Então o Papa Pio XII que define esse dogma da Assunção em 1950. E aí o Christopher West diz que ele foi consagrado bispo no dia 13 de maio de 1917. O triunfo da noiva da igreja. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Meu Deus! E ele ainda mostra que no intervalo do dogma da Imaculada Conceição ou dogma da Assunção, aconteceram muitas coisas que nós percebemos a necessidade da teologia do corpo. Propagação do comunismo, teoria marxista sendo desenvolvida, e ele cita até a fundação da revista Playboy. Ou seja, contrário aos valores cristãos, matrimônio, família, pureza de coração. É isso. E, gente, não é difícil percebermos a necessidade de aprofundarmos na teologia do corpo. Basta olharmos ao redor. Basta olharmos as nossas redes sociais. Concupiscência dos olhos cada vez mais latente. O convite a ferir a pureza de coração cada vez mais forte e com desculpa de que isso é ser livre. O amor ficando cada vez mais vazio. Talvez amar de verdade esteja ficando raro. Relacionamentos sendo construídos à base de checklists, à base de receitinhas de internet. E todos nós ficando cada vez mais feridos. Teologia do corpo é uma urgência. Mas, Nath, cadê São José? Vamos lá? Se a teologia do corpo é uma arma intelectual, São José é a nossa arma espiritual. Não é à toa. Não é uma simples presença de São José no milagre do sol. São José, ele está ali com Jesus e ele abençoa o mundo. São José, o modelo de masculinidade, paternidade, esposo, castidade. Tudo que precisamos. É como se São José ali abençoando o mundo, né? Ele estivesse jogando lírios sobre nós, nos indicando essa pureza que tanto nós encontramos nele. E como seu próprio nome diz, ele é aquele que acrescenta. Então ele vem nos favorecer a participarmos do triunfo desse Imaculado Coração,
a sermos puros de coração, um olhar interior, né? A sua paternidade revela um grande diretor espiritual que nos fará crescer na vida interior. E eu vejo assim que por mais que ele tenha aparecido com a Virgem Maria, por exemplo, na aparição de Nossa Senhora de Knock, na aparição de Fátima isso escancara, porque a gente sabe que é uma mariofania fortíssima nos nossos tempos. Eu não falo nem só em questão do segredo, mas da repercussão. Então sim, se faz necessário ter São José lá. E se a gente for perceber, ao longo do século XIX, né, até chegar ao século XX, 1917, Nossa Senhora de Fátima, foi tendo um crescimento, um amadurecimento na consciência de quem é São José na igreja e na nossa vida interior, na nossa vida espiritual. Então sim, São José no Milagre do Sol vem coroar a nossa necessidade. Se fala muito da devoção a São José, tendo, né, digamos que um marco, que é a Santa Teresa d'Ávila, século XVI. Uma devoção antes de Santa Teresa d'Ávila e uma devoção depois, porque de fato ela acabou divulgando de uma maneira muito forte a experiência de ter São José como o seu pai e senhor. Não que antes de Santa Teresa d'Ávila não tivesse devoção a São José. Tinha, né? Ali São Bernardo de Claraval, São Bernardino de Sena, São Lourenço, mas não era tão fortemente como outros nomes que nós podemos citar depois de Santa Teresa d'Ávila. Beato Guilherme José Chaminade, São Julião Eymar, Beata Petra, Santo André Bessete e outros nomes. Mas assim, por que eu estou falando isso? Pra gente perceber que em Nossa Senhora de Fátima grita um olhar para São José. Veja só, alguns marcos. São José Manianete, não sei se fala assim, né, mas um sacerdote do século XIX, ele profetizava um tempo de São José. E é justamente no século XIX que aqui, olhando a linha do tempo do Padre Donald, que a gente vai ver de uma maneira muito forte a crescente devoção a São José. 1868, o beato João José Latache escreve uma carta ao Papa Pio IX, né, e pede que declare São José como padroeiro da Igreja Universal. E ele entrega a sua vida para que isso aconteça. E ele morre. Em 1870, o Papa Pio declara ele como padroeiro da Igreja Universal. E veja, o Papa Pio IX, o Papa que nasceu no dia 13 de maio de 1792 e que declarou também o dogma da Imaculada Conceição. Gente, para! Na década de 70, vamos ver a fundação dos Josefinos, de congregações de São José, dos Oblatos de São José. Em 1879, a aparição em Knock, na Irlanda, que São José aparece com a Virgem Maria e com São João Apóstolo e também o Cordeiro no altar. Em 1889, o Papa Leão XIII escreve a Quam Pluris, que é a encíclica sobre São José, estimulando a devoção a São José, invocação do nosso Pai. Temos depois a expressão da Beata Petra de São José, a expressão de Santo André Bessete, de São Luís Guanella. Em 1909, o Papa São Pio X aprova oficialmente a ladainha de São José. Muito recente, gente. Em 1917, enfim, a aparição de São José em Nossa Senhora de Fátima. Mas nós vamos ter depois grandes expressões. Em 1955, o Papa Pio XII, que institui a festa de São José Operário, no dia 1º de maio. Em 1961, nós vamos ver Papa São João XXIII, sim, nos convocando a uma devoção a São José. Inclusive, também é com o Papa São João XXIII que, em 1962, ele insere o nome de São José na oração eucarística número 1. Em 1989, São João Paulo II escreve a Redemptoris Custos, que é uma exortação apostólica sobre São José. Em 2013, o Papa Francisco ele cumpre as intenções do Papa Emérito Bento XVI de colocar o nome de São José em todas as orações eucarísticas e consagra o estado da cidade do Vaticano a São José. E em 2020, nós estamos ainda vivendo também com grande alegria, né, o ano josefino, onde o Papa Francisco nos dá através da carta Patris Corde. Então veja, diga se o padre Donald Kellogg não tem motivos suficientes para nos convencer que sim, este é o tempo de São José. E sim, basta olharmos para os lados que nós vamos perceber que existe também uma necessidade da devoção a São José como essa arma espiritual. A família está sendo atacada, né? Nós vimos a Lúcia trazendo isso para São João Paulo II e a teologia do corpo vem favorecer. Nós temos São José como esse exemplo de pai, de esposo, sabe? De protetor da Sagrada Família, como exemplo de masculinidade, de virtude, de vida interior.
de pureza de coração, de castidade. Vem sim como um protetor da igreja, nos cuidar diante dos nossos valores que são atacados, o direito à vida com as questões de aborto, o cuidado com o matrimônio enquanto sacramento, né? Tantas outras coisas que nós poderíamos pontuar aqui, que a gente vê a urgência sim da devoção a São José. Eu não lembro quando foi e onde foi que eu li isso, mas ficou no meu coração e na minha memória. Como se fosse uma exortação que São João Paulo nos convida, neste tempo, a suprir a necessidade de sermos santos na castidade. Como se em outros tempos nós já temos grandes exemplos de santos na pobreza, na obediência, mas neste tempo nós precisamos que levantem, né, os santos da castidade. E para isso nós temos Teologia do Corpo e São José. Claro, abaixo de Deus, da Virgem Maria. E aí, vamos abraçar essas armas espirituais e intelectuais? Gente, eu poderia trazer mais coisas, só que esse áudio ia ficar muito longo, né? Mas espero de coração que essas informações já tenham sido suficientes pra gente entender as conexões e também desejar abraçar essas armas que Deus nos indica para que nossos corações, junto com o Imaculado Coração de Maria, o Castíssimo Coração de São José, o Sagrado Coração de Jesus, triunfem, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Salve Maria e salve José. E viva São João Paulo II também.